Nossa Senhora, nossa Mãe, Santa Teresa de Jesus, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Zélia, Santa Edith Stein, todas as santas de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por este encontro. Há tempos que eu tenho proposto para os padres esses encontros para mulheres, para homens, porque são encontros que permitem uma experiência imediata com o anúncio do querigma, esse anúncio fundamental da nossa fé. Não há igreja sem evangelização e não podemos ter uma evangelização adequada se a gente não tiver um querigma bem anunciado. E esse encontro ele é querigmático. Ele fala dos temas próprios do querigma, ensina as mulheres a louvar, nos dá consciência que o pecado traz tristeza ao coração da mulher e de qualquer pessoa, e que nosso Senhor Jesus Cristo ele é a fonte da salvação que o Pai estabeleceu para redimir a humanidade caída no pecado. Nós somos felizes, como Nossa Senhora o foi, por acreditar. Minha saudação aos padres aqui da paróquia, o padre Everton e o padre Iron. Também agradeço a presença do padre Hélio Cordeiro, que está conosco, os seminaristas, as irmãs religiosas. Uma saudação às mulheres idosas, tem várias idosas conosco, até na cadeira de rodas, a mãe do nosso diácono, que está ali com mais de 80 anos, está na sua cadeira, mas veio rezar, ela veio participar. Saudação às mulheres jovens, as que já são mãe, as que ainda não são mãe. Uma saudação especial às mulheres surdas que estão aqui conosco. Eu amo vocês. Vocês são muito especiais na nossa igreja. É uma alegria tê-las conosco e uma gratidão à Pastoral dos Surdos por fazer esse trabalho de inclusão tão importante. Fazer a mensagem da igreja chegar ao coração de quem não escuta e não fala, e que tem o direito também de saber o quanto Deus as ama, quanto Deus é bom. Essa palavra de Santa Isabel, a Nossa Senhora, no capítulo 1 de Lucas, versículo 45, bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Hoje nós celebramos todos os santos, o Evangelho fala das bem-aventuranças, e Santa Isabel, ao receber a visita da Santíssima Virgem, que ficou com ela 3 meses, disse a Nossa Senhora que ela é bem-aventurada porque ela creu, ela acreditou. O capítulo 10 de Hebreus traz para nós um elogio àqueles que foram agraciados com o dom da fé. O que é a fé?
A fé é uma virtude teologal, por isso é uma virtude alta. Fé, esperança e a caridade são as virtudes maiores da nossa fé cristã católica. A fé é uma virtude que é fomentada no nosso coração pelo Espírito Santo. Quando você escuta uma pessoa dizer, eu me abri à fé, eu agora creio, eu agora sei quem é Deus, é sinal que Deus já agiu no coração da pessoa antes dela crer. Quando eu me ordenei padre em 1986, eu coloquei como lema do meu sacerdócio, Ele nos amou primeiro, lá no capítulo 4 de João, primeira carta de João. Às vezes você pensa que Deus está longe, Deus não está perto. E a gente engana. Quando nós abrimos o nosso coração à fé, é porque Deus promoveu dentro de nós esse movimento. A fé é o Espírito Santo que produz dentro de nós. A fé é uma forma de conhecimento. É você crer naquilo que a gente não vê. A fé é às vezes como que fosse um salto no escuro. Você crê, você dá as credenciais da sua vida a Deus, ao invisível. Os judeus chamam Deus de eterno. Interessante isso. Deus é o eterno. Deus é aquele que é. Os pagãos ficam caçando Deus. Mas Deus não está longe, Ele está dentro de nós. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, 9, ele vai dizer isso, né? Não sabeis que o Espírito de Deus está em vós, que sois o templo do Espírito Santo? Quando eu me abro à fé, quando eu deixo o Espírito Santo agir no meu coração para que eu creia, e eu adiro à fé, eu aceito a fé ela vai produzindo em nós uma vivência, que é a vivência moral. Não basta eu crer, mas eu preciso conformar a minha vida àquilo que é a minha fé. Eu não posso dizer, eu creio em Deus, amo muito a Deus, mas continuo no pecado. Outro dia uma pessoa que ia crismar, eu pergunto, mas você vai crismar? Eu vou. O padre não tinha percebido. Ela é uma mulher que fica com um 15 dias, fica com outro depois, desmancha o casamento dos outros, faz tantas arruaças e veio para crismar. Eu falei, você não pode crismar. Agora não, você vai crismar depois. Eu quero te acompanhar. Eu vou te acompanhar. E 20 em 20 dias eu vou conversar contigo, te orientar como que você vai fazer para você mudar de vida. Não é assim. Ah, mas eu tenho um coração bom. Tenho um coração bom, mas não tenho uma vida que condiz com a fé. Não adianta ter o coração bom. Agora mesmo ali no centro da cidade, a esposa e o marido, ela já tinha me cumprimentado, ele veio me cumprimentar, aquela estava lá no lugar. Aí, eu perguntei, mas você não foi à missa? E a esposa piscou, que ele não vai à missa. Foi pior,
Mais de 30 anos sem confessar os seus pecados, né? Ele chegou a empacar para trás. A esposa diz, mais de 30 anos, não confessa. Nunca tinha visto um homem. Não, bispo, mas eu tenho um coração bom. Não, não basta você ter o coração bom, você tem que servir a Deus. Se você tem fé, você vai servir a Deus. Meu pai tinha um negócio de dizer, eu rezo em casa, não preciso ir na igreja. Um dia minha mãe desmontou ele. Que dia que você reza em casa, que eu nunca vi? Fazer o nome do Pai apenas não é uma reza. Quem tem fé, você abre o coração de amor a Deus. Agora, Deus não precisa de nós. Mas há um ditado: aquele que nos criou sem nós, não tem como salvar-nos sem nós. Então Deus não tem necessidade de nós, mas a nossa salvação precisa de nós. Eu preciso querer, porque Deus é livre, faz a gente livre. Você crê ou não crê. A fé, ela acaba sendo um serviço na nossa vida. Porque a pessoa que crê e vive a sua fé, o justo vive da sua fé, é uma pessoa diferente. A gente sabe disso. Quem tem Deus no coração e procura todo dia melhorar o seu relacionamento com Deus, você começa a ser bom na sua família, na igreja, na comunidade. As mulheres são mais sensíveis à fé, vocês sabem disso. Nós temos muito mais mulheres na igreja do que homens. E as mulheres, elas têm um jeito especial de ir facilitando a conversão também dos homens. Eu lembro, poucos dias antes da morte da minha mãe, eu completando os 12 anos, ela me disse: não deixe de fazer a Páscoa e não deixe de rezar para que um dia seu pai possa se confessar. Foi tão forte aquilo que eu nunca esqueci. Faça tudo para que um dia seu pai possa confessar. Porque minha mãe tinha a consciência de que a fé implica numa constante renovação do coração, num permanente gesto de arrependimento dos pecados, de purificação dos pecados. E vocês imaginam, quando eu tinha 8 anos de padre, meu pai foi confessar. Depois de 26 anos sem confessar, confessou comigo. A oração da minha mãe. Ela morreu entregando o câncer a Deus pela conversão dos filhos, pela vocação de um dos filhos e pela conversão do meu pai. Aquilo me tocou muito, porque é a força da intercessão de uma mulher. Minha mãe era uma mulher de fé, simples, sabia ler e escrever, fazer suas contas. Aprendeu na roça, com professor de roça. Simples, mas uma mulher de muita fibra de fé. Uma mulher que tinha uma intimidade com Santo Antônio. Ela me falava coisas que ela sentia de locução com Santo Antônio, que me faz lembrar São Padre Pio. A força intercessora da fé de uma mulher, de uma mãe, de uma esposa, que sabe que Deus vai agir. Quantas conversões que nós temos de homens, graças à fé da esposa, da mãe, de uma tia, de uma madrinha de batismo. São João Bosco dizia sempre que atrás de um grande servo, de um grande homem, há sempre
uma grande mulher. Eu devo a minha fé à minha mãe, porque ela foi minha catequista em casa. Quando eu estava a completar 7 anos, ela perguntou ao Monsenhor Juarez: como meu filho vai fazer primeira comunhão aqui no ermo desse mato? E o padre Juarez: eu tenho um catecismo de São Pio X, você estuda esse catecismo com ele, quando você terminar o catecismo com ele, você me fala, eu vou fazer algumas perguntas e a gente faz a primeira comunhão dele. Eu fiz minha primeira comunhão com 8 anos, mais ou menos, antes dos 8 anos. E com 9 anos eu recebi a fita do apostolado da oração. Porque quando eu fiz a primeira comunhão, menino, sozinho, lá na Capela da Roça, ainda na missa antiga, eu fui batizado também no rito antigo. Aí minha mãe disse: agora é receber a fita do apostolado da oração. E lá tinha o grupo do apostolado da oração. Todo mês tinha a reunião e a missa a cada 3 meses. E o pessoal ia para a reunião. Fazia a reunião do apostolado da oração, a intenção geral, oferecimento do dia. E eu cresci nisso. E recebi minha fita antes dos 9 anos. Ou ali pelos 9 anos recebi minha fita do apostolado da oração. É a força da fé de uma mulher, de uma mãe, que ajuda os filhos a viver o baluarte da fé. Isso a gente pode perguntar aos padres, que todos eles vão dizer, quase todos, a importância da fé da mãe. A mãe que soube ensinar. Daí a mulher que tem fé, ela responde ao amor de Deus com força. A gente atende às vezes as mulheres antigas. Essa semana eu atendi uma que me partilhava todo o sofrimento dela no casamento, muitas dores. Mas ela me disse: do meu casamento a única coisa que restou de positivo foram 2, os filhos, os 4 filhos que Deus me deu através dele, conversão no final da vida. Quando por um câncer, homem perverso, cachaceiro, mulherengo, imagina, veja como Deus às vezes permite sofrimentos para a cura. Um homem que nunca respeitou a esposa, sempre com mulheres. Naquele tempo antigo, pegou uma doença venérea, que virou um câncer, e ele perdeu toda a sua genitália. O médico foi cortando os pedaços, até tirar tudo. Tirou tudo que era instrumento de pecado. E já seco na cama, mas a mãe dele era uma mulher santa. O pai era perverso igual o filho. Aceitou o padre atender a confissão. O padre confessou, deu unção aos enfermos, deu a comunhão. Toda semana o ministro da comunhão levava a comunhão. E ela me dizia, 72 dias depois da confissão dele, ele morreu. Morreu em paz. E ela disse: eu tive a graça de colocar a vela acesa na mão dele. Mulher de fé. Uma mulher que carregou a cruz de um casamento terrível, de dor, mas foi até o fim. 2 coisas restaram de positivo do casamento: os filhos e a conversão dele no final da vida. Como essa mulher tem fé. Feliz a que acreditou. Mulheres de muita fé. Eu gostaria que esse encontro
fosse uma mensagem do Espírito Santo para todas vocês. E que vocês pudessem sair daqui com esse desejo: eu preciso ser uma mulher de fé. Eu vou salvar a minha família pela minha fé. Eu conheci um padre, infelizmente deixou o ministério. Infelizmente. Um dia, conversando com a mãe, ela disse: o meu marido me abandonou com 8 filhos no Nordeste. Foi para São Paulo trabalhar, para trazer comida para os filhos. Nunca mais voltou, porque achou uma mulher nova. Passou a viver com essa mulher. E ela me dizia: esses meninos, tinha dia que não tinham o que comer. Chegava à noite, eu chorava: meu Deus, como vai ser a noite dos meus filhos? Ela pegava 8 canecas, colocava em cima da mesa, um pouquinho de sal em cada um pouquinho, mexia com o dedo e rezava na água com sal. E falava: bebe, meus filhos. E os meninos bebiam e dormiam como se tivesse jantado. Mulher de fé. Tem muitas coisas. Mulher de fé. Minha avó materna saía nos idos de 1940, no Carmo do Paranaíba, em Minas, viúva. Meu avô perdeu suas terras dos grileiros e morreu infartado de tanto sofrimento. Deixou a esposa com 9 filhos. E disse para o mais velho, que era pequeno: cuida das tuas irmãs. E minha avó dizia: a gente saía nas palhadas, quando o povo colhia o milho, colhia o feijão, ela ia com as crianças catando os restos, para poder dar de comer aos filhos. E ela me falava, ela foi minha madrinha de consagração a Nossa Senhora, minha avó, já falecida. Falava: meu filho, Deus multiplicava aquelas coisas que a gente pegava na soca da roça. Multiplicava. Criou todos os filhos, todos honestos. Todos. E meu tio levou as 5 irmãs no altar para casar. Quase todas já falecidas, ele também. São vitórias que nascem do coração de uma mulher que crê. Minha avó Benedita, eu morei com ela, depois perdi minha mãe um tempo. Naquela firmeza, naquela dureza, economizando para poder sobreviver. E eu perguntei um dia: vó, o que a senhora fica falando quando a senhora está batendo a roupa no batedor, quando a senhora está cozinhando? Eu falei: não, meu filho, eu vou rezando o terço. Eu vou rezando o rosário durante o dia. Mulher de fé, do apostolado da oração, da Legião de Maria. Sabia escrever e ler. E tinha uma letra muito bonita. E a fita do apostolado da oração. Ali. A imagem de Nossa Senhora Aparecida. Mulheres de fé que deram sustentação às suas famílias. E tinham autoridade com os filhos. As minhas 2 avós, todas do apostolado e da Legião de Maria, mulheres analfabetas, a avó materna nem sabia assinar o nome. Ela dizia para mim: meu filho, eu tenho tanta vergonha de colocar o dedo naquela tinta para colocar nos papéis. Mas eu não dei conta de aprender, mas deu conta de ensinar os filhos a rezar o terço, sabia tudo de cor. E um filho, eu nunca vi um filho a par, como diz os goianos antigos, com minhas vós. Eram mulheres de fé e de autoridade. Porque não basta ter a fé dentro da família. A mãe precisa ter autoridade, a esposa precisa ter autoridade. Hoje nós não estamos vendo isso nas famílias. Falta de autoridade familiar. E essa autoridade do pai e da mãe, ela brota da fé. Nós vivemos esses últimos 70 anos uma das grandes desgraças do Ocidente, o feminismo.
Feminismo, não sei se já foi falado isso aqui hoje, mas o feminismo, ele está dentro da revolução cultural dos tempos nossos, para desconstruir a família. Aquela bobagem de colocar a mulher para disputar com o homem, para ser mais do que o homem, essa coisa toda, a mulher que perde a sua feminilidade. Isso não levou a nada. Mulheres que não querem ter filhos. Outro dia eu via um vídeo de algumas mulheres francesas protestando a favor do aborto, e uma delas fez um aborto no meio da rua em Paris. Bebeu o remédio, ficou lá com as pernas abertas até a criança descer. Aquele sangue, o aborto, e o pessoal filmando aquilo, feminista. Essa mulher, ela perdeu tudo da dignidade da mulher. Qual que é a principal missão de uma mulher? Ser mãe e esposa. Ah, mas eu tenho vergonha disso. Por que você tem vergonha? Você foi dominada pela mentalidade pagã do feminismo. Não tem coisa mais bela no mundo que ser mãe. Não tem. Lá atrás tem uma que está com a mão na... porque o menino está mexendo. Grande. E vai nascer orando esse menino. Lindo, né? A gravidez, a gestação, que coisa bonita. Na nossa diocese a gente começa a ver sinais muito positivos de mulheres com muitos filhos. Eu me lembro quando cheguei na diocese, estava numa paróquia, ia fazer uma crisma, estava assinando lá as lembranças da crisma, e as ministras da comunhão, os ministros passando, as ministras bonitas, jovens, e veio no meu coração a emoção que aquela ministra estava na minha frente, estava com um DIU. Falei, filha, você está com um DIU? Ela suspirou, como que o senhor sabe? Depois veio me agradecer, hoje é mãe. Sentei com ela, fui explicar para ela a missão da mulher, né? A missão da mulher e o casal é abrir-se à vida. Quantos de vocês aqui que está com DIU? Você está fazendo um aborto todo mês, matando um concepto. Quantos de vocês que ainda obedecendo às desgraças do seu marido, usando anticoncepcional? Quantos de vocês aqui que já está marcada com o médico a laqueadura, para não ser mais mãe? Porque o marido está exigindo. Isso é falta de fé. Ah, porque hoje ninguém dá conta de criar. Gente que nós temos na diocese agora de casais que choram na minha frente. A dona Daí, nós não sabíamos o que era isso. A gente teve 2 filhos e eu fiz vasectomia, ou ela fez a ligadura, e agora nós queremos reverter. Outro dia mesmo, um casal me agradecia, porque quando eu cheguei na diocese eu falei disso, porque vocês não vão ver bispo falar dessas coisas, falar contra anticoncepcional, contra DIU, contra aborto, contra ligadura de trompas, vasectomia, limitação de filhos. Vocês não vão escutar isso. Os nossos padres aqui na diocese falam, graças a Deus, que a nossa diocese quer ser fiel, não quer ser melhor do que ninguém, mas nós queremos ser fiel. Fiel àquilo que vem da fé. E esse casal me agradecia e dizia, nós tínhamos 2 filhos e agora nós estamos esperando mais o terceiro depois dos 2, que a gente tinha feito laqueadura, a gente reverteu, criamos um casal de gêmeos e agora está vindo outra criança. 5 filhos. Feliz a família. Família pobre. Educando os meninos na simplicidade, na pobreza, como nós fomos educados. No meu tempo de infância,
Meu avô tinha feito uma rede para balançar os netos, a gente morava tudo junto na roça. Aquela rede ficava, saía de uma casa e ia para outra, que estava chegando os meninos. As carapuças que usava ia passando para os outros que ia nascendo, as roupas. E a gente era tão feliz, as famílias alegres. Agora, hoje em dia, mulheres sem fé. Outro dia eu encontrei uma, cadê o menino? Deus me livre, eu não quero ter filho. Falei, vem cá que vamos conversar. Conversei com ela e orei. Falei, depois você volta a conversar comigo. Aí voltou, não, agora, depois da conversa, o senhor fui rezar, visitei o Santíssimo e senti Deus falando no meu coração que eu tenho que ser mãe. Agora está pedindo a Deus a graça de ser mãe, e vai ser. Porque a mulher de fé, a alegria dela é gerar os filhos para Deus. Se vocês não geram os filhos, nós não teremos gente para entrar no céu. A mulher católica, a mulher cristã, ela gera filhos para o céu. Dá trabalho? Muito trabalho. Aí não tem filhos. Outro dia eu fui num velório de uma mulher. Chamaram para dar a benção, os padres não podiam. Eu falei, não, eu vou lá. Fui lá dar a benção. Falei, cadê os filhos? Não, ela só tem um filho, mas cadê ele? Está lá na Austrália. Tem 8 anos que não vem aqui. Aí o marido lá não tem família porque não tem filhos. Velório triste. Sem os filhos para prantear a mãe. Falta de fé. Aí enche o útero de arame com DIU, pecando. Falta de abertura à vida. Ah, mas eu não posso ter filho assim. Faça o método natural, estude. Procure os casais que sabem orientar, para dar um tempo de um menino para o outro, mas se escapulir, seja bem-vindo. Não tem problema. Ah, mas está difícil, mas corre atrás do Padre Everton, ele vai te dar uma cesta, o pessoal vai ajudar. E nós vamos criar os meninos. Lá em Pirenópolis, no século XIX, eu acho, Pirenópolis, uma pessoa criou um filho, colocou numa caixinha e pôs na porta da casa do padre. Esses filhos que às vezes bastardos, aquele tempo difícil, não se concebia uma mãe solteira, até hoje é uma coisa meio triste. O padre abriu a igreja para rezar a missa, está o menino chorando num caixotinho. O padre criou esse menino está enterrado lá, ficou padre o menino. O padre educou o menino, não sabe quem é pai, quem é mãe, educou, cresceu, foi para o seminário, ficou padre. Morreu padre lá em Pirenópolis. Uma criança é sempre um mistério, sempre um mistério. Outro dia encontrei um casal de Brasília que tem 3 filhos, homens, os 3 com autismo em alto grau. Não é brincadeira. Eu perguntei para os 2, como vocês lidam com isso na fé? A mulher deu um sorriso bonito e olhou para o marido que sorriu também. Nós já entendemos o que Deus quer de tudo isso. Vamos cuidar deles. Enquanto a gente der conta, nós vamos cuidar. E nós somos abertos. Se vier mais filho, a gente vai ter. Casal pobre, mas feliz. Aí você tem gente muito rica, infeliz. Quantas complicações em Formosa com os inventários. Agora mesmo uma pessoa partilhava comigo. Nós somos 7 filhos, está tudo de mal. Morreu os pais, fortuna, confusão. O inventariante quer passar os outros para trás, aí tem o outro que já está arrancando o revólver para o irmão mais velho, que se não resolver na justiça, vai resolver na bala. É assim. Tristeza, né? Faltou a fé, talvez a fé da mãe, de ter organizado isso antes da morte. Assim, minhas irmãs, a fé, ela é algo
tão sublime, é um dom de Deus, do Espírito sobrenatural, que age dentro de nós e nos faz ter um comportamento segundo a vontade de Deus. Quando eu conheci algumas coisas de São José Maria Escrivá, eu entendi minha avó Benedita que rezava fazendo o almoço ou batendo a roupa no batedor. Ela santificava-se pelo trabalho. Uma mãe que levanta de madrugada para fazer o chá de poejo, o chá de noz moscada para o menino com cólica. A mãe que luta com o menino doente, menino às vezes com deficiência. Ela se santifica nisso. É nisso que santifica. Nós cristãos, nós entendemos a felicidade de outro jeito. Porque tem gente que acha que a felicidade é você ter muitas coisas, é você ser chique, é você ser importante socialmente. Isso é tudo bobagem. Não é por aí. A felicidade, já dizia o velho Aristóteles 300 anos antes de Cristo, a felicidade está em viver as virtudes. Viver as virtudes. A virtude da fé, da esperança, da caridade. Felicidade é nisso. Eu me lembro quando seminarista, um padre do seminário, muito bom, o padre Geraldo. Aí, tinha uma tarde livre lá no seminário, e eu estava passando assim perto da quadra do seminário, o padre falou: "Aí, Adair, você está fazendo o quê?" Eu falei: "Estou andando aqui, mais tarde eu vou começar a escrever umas coisas ali, de trabalho, de escola. Não quer ir comigo ali em Copacabana visitar uma família, não?" Eu falei: "Posso." Corri no quarto, botei a roupa, o sapato próprio, vamos. Porque aquele padre, o que ele fazia? Ele gostava de levar os seminaristas, em algumas situações, para os seminaristas ir aprendendo a ser padre. Aí nós entramos no Fusca verde dele, vai daqui, passa no túnel, lá, Rebouças, imenso, sai lá na Lagoa Rodrigo de Freitas, entramos ali pela Ipanema, chegamos no final de Copacabana, um prédio imenso, nunca tinha subido num negócio daquele. Aí fomos, era um apartamento de cobertura. O padre foi atender uma mulher que era benfeitora do seminário, podre de rica. Era um triplex. Ela estava sozinha, tinha dispensado as funcionárias para poder conversar com o padre. Eu, como já estava preparando para ser diácono, o padre pediu a ela que eu participasse da conversa, porque era um estágio. Era um sofrimento. Filhos que não quiseram ser nada na vida, porque o pai muito rico deu tudo que os filhos queriam. Quem quer ir para os Estados Unidos, vai passear nos Estados Unidos. Nunca trabalharam. E agora o marido ficando velho, sem saber o que fazia, queria repartir a riqueza, a empresa, tanta coisa, mas os filhos não sabem trabalhar, não sabem fazer nada, porque nem a mãe nem o pai educou para o trabalho. E pior, um homem que não amava a esposa. E sabe o que ela falou para o padre? Eu tenho inveja de uma das minhas governantas, porque de manhã eu fico aqui no vitrô, 8º andar, eu fico olhando lá embaixo. O marido dela é pedreiro. Ele chega num Fusca, naquele tempo tinha muito Fusca. Ele desce, vai lá, ajuda ela a descer do carro, dá um beijo e espera ela subir para depois sair. Quando é à tarde, quando ela desce, eu fico olhando. Ele chega, às vezes ele já está esperando. Quando ela vai descendo, ele abre a porta, vai lá dar o beijo nela e arruma ela dentro do carro. Casal pobre, lá de Realengo. E ela dizia: eu tenho inveja, porque eles têm tudo. E eu que acho que tenho tudo, não tenho nada. Não tenho amor de marido, não tenho amor de filhos. Rica, tem tudo que quer. E não tem nada. Porque faltou a base da fé.
Não basta crer, é preciso seguir o que Deus mostra no nosso coração através da nossa fé. A mulher que tem fé, ela tem a força intercessora. E aqui eu quero dizer para vocês que não estão bem no casamento, com muitos problemas nos filhos, vocês têm que aprender o poder da intercessão. Antigamente tinha uma música, só para despertar as que estão dormindo. Dorme, dorme, menina, com Auricedina. Lembra dessa música, os mais velhos? Dorme, dorme, menina, com Auricedina. Acordou? As meninas dormindo aqui, Padre Hélio. Eu não aguentei porque uma roncou. Cerrou a cabaça, como dizia meu pai. Rock. Aí por isso até me tirou a atenção. Bom, agora despertaram. Então, uma mulher de fé, que coloca a sua fé em ação. Uma mulher que ama a Deus. Que sabe que Deus merece o nosso louvor, embora Ele não precise. Mas quando eu louvo a Deus, quando eu honro a Deus, com a minha fé, eu começo a construir o projeto de santidade no meu coração. Os protestantes não têm isso, porque protestante não acredita em santo. Lutero, esquisito, ele achava que ninguém pode ser santo, que o pecado é uma desgraça, o pecado original, não tinha essa noção que nós temos de católicos, que a graça de Deus pode nos ajudar, e que o santo, o que é uma mulher santa? É uma mulher mendiga. Ela fica pedindo de Deus. Lembra daquela mulher pagã que veio pedir a Jesus a cura do filho? Jesus tinha vindo na carne ali, no seu ministério, para os judeus, não para os pagãos. É uma mulher pagã. Senhor, tem de piedade. Aí Jesus não quis e falou: como que eu vou tirar dos filhos para dar aos cachorrinhos? Chamou a mulher de cachorro, porque os judeus chamavam os pagãos de cachorros. Ela: não, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aí Jesus falou: seja feito como tu creste. Essa mulher tem muita fé. Uma pagã, mulher de fé. Então o santo, a mulher santa, a mulher de fé, é essa mulher que mendiga, que pede a Deus as migalhas, pelo bem de seus filhos, pela conversão do marido, pela santidade da sua casa. Uma mulher de fé nunca perde o sono em vão. Quando ela perde o sono, ela vai orar para o marido, orar para os filhos. Às vezes levanta e vai orar. Homem também. Eu tenho um exemplo belíssimo do Aparecido lá de Rubiataba. Quando eu fui nomeado bispo para Rubiataba, ele veio me cumprimentar, ele e a sua esposa, a Keila, e mostrando a menina de 7 anos. Reza pela nossa filha que ela tem um câncer no braço. Nunca tinha visto câncer no braço. Mostrou o bracinho secando, um câncer. Muita cirurgia, muita coisa. A menina cresceu, eu celebrei os 15 anos dela. E ela veio à morte, morreu depois dos 15 anos. Ela ficou muito minha amiga, a menina chamava Bárbara. Confessei ela muitas vezes, e ela muito positiva, enfrentando o colégio com a cabeça pelada, aquela coisa toda, e a mãe e o pai orando. Aí um dia ela testemunhou para mim, eu até me emociono quando lembro disso. Ficava muito nas UTI lá em Goiânia, UTI humanizada, e ela dizia: dona Daíra, teve um dia 3 da manhã, eu acordei e tinha um peso em cima de mim. Eu falei: mas o que é isso? Era meu pai. Ele veio orar comigo de madrugada e dormiu em cima de mim. Pai. Ela foi: eu amei tanto aquele momento, eu tive tanto amor para o meu pai, que ele estava pesado em cima, daquele corpinho magrinho, seco, de câncer. Estava pesado, mas eu não quis acordá-lo. Aí de repente ele assustou. Eu falei: obrigado, pai, por orar por mim. Bonito.
Uma mãe que ora, uma mãe que tem fé faz isso. Ela levanta para orar com os filhos. Hoje mesmo falei para um ali agora na igreja do Divino. Falei, filha, levanta de madrugada para rezar com esse menino. Levanta. Vai exorcizar ele de madrugada, orar. Vai orar. Porque você tem fé. Coloca a sua fé em ação, na intercessão, para que o marido, os filhos, possam receber a graça. Aí nós temos exemplos, muitos na nossa igreja. Vocês imaginam a Santa Rita de Cássia, viúva, 2 filhos, escutando o cunhado que toda semana ia lá botar na cabeça dos filhos: vocês cresçam para vocês matar quem matou seu pai. Cresça logo para vocês matar quem matou seu pai. E Santa Rita, meu Deus, mas sabe que eu vou perder meus filhos para o demônio? Aí quando ela viu que os meninos começaram a acolher a ideia do cunhado, ela rezou para os filhos morrer. Ela pediu a Deus: leve meus filhos, mate meus filhos. Eu prefiro vê-los mortos a matar os outros, que o assassino era vivo. Deus deu uma febre nos dois, os dois morreram. Uma mulher de fé, Santa Rita de Cássia, que depois foi toda uma luta para entrar no convento e morreu santamente, com muito sofrimento. Mas uma mulher que via nos sofrimentos os presentes de Deus. São Francisco, quando São Francisco não estava sofrendo, ele dizia: homem, hoje Deus esqueceu de mim. O que foi, pai Francisco? Perguntava os frades. Porque hoje eu não sofri, Deus esqueceu de mim. Porque ele chamava Teofrasto. E Santa Mônica rezando: faça a tua vontade. De repente o menino morreu. Santo Agostinho sofreu com aquilo. E foi tendo todo um processo. E ela, amicíssima de Santo Ambrósio, olha que bonito, uma santa que conversava com outro santo, sobre um pecador que seria santo, Agostinho. Rezando. E Santo Ambrósio perguntava: como é que está o menino? Ah, está indo. Vamos rezar. Aí um dia o sujeito pede para conversar com Santo Agostinho. Mas para poder disputar a filosofia com Santo Ambrósio, Santo Agostinho pediu, né? E Santa Mônica ficou feliz, porque o filho pediu para conversar com o bispo. E foi lá. O bispo lá naquele quartinho escuro, naquele tempo não tinha energia, aquele tanto de livro, aqueles livrão de manuscrito. Santo Agostinho chegou lá para conversar com Santo Ambrósio. Conversa vai, conversa vem. E ele pergunta: e aí, Ambrósios? Todo filósofo pergunta isso. O que é preciso fazer para encontrar a verdade? Você está fazendo a coisa mais bela que uma mulher faz, minha filha: dar mamar para o menino. Tem coisa mais bonita do que isso. Parabéns. É uma Santa Mônica dando mamar para o Santo Agostinho. Aí Santo Ambrósio olhou na cara dele e falou: você está errado. Ninguém encontra a verdade, é a verdade que nos encontra. E evangelizou Santo Agostinho. Foi falando de Deus, falando da verdade. Cristo é a verdade. Santo Agostinho se converte. É batizado. Depois fica diácono. Fica bispo, santo. Esse homem deixou para a igreja um legado que quais foi para as cucuias, como diz o povo, quando Alarico invadiu a cidade de Cartago, os caixotes com os papiros de Santo Agostinho quase que foram embora, quase que foram queimados. Graças a Deus que salvou, e hoje nós temos
todo o material que Santo Agostinho deixou para nós que nos ajuda a ser santos. Então a mulher de Deus, ela sabe lidar com os frutos da sua fé em favor da sua família. Minha mãe, quando estava no auge para morrer de câncer, naquele tempo, 1972, não tinha recurso nenhum, ela evangelizava as pessoas que iam visitá-la. Mas ela dizia, tem umas pessoas que eu não gosto que me visite, porque elas não entendem de Deus. Elas ficam julgando a Deus por causa da minha doença. Minha mãe falava isso. Ah, mas por que como que Deus permite você ter isso? Porque naquele tempo não falava nem o nome câncer. Minha mãe não gostava. Minha mãe entendia. Como o Padre Léo, vocês lembram, na última palestra do Padre Léo, ele disse, eu sei por que estou assim. Eu sei por que disso. Foi a última palestra dele. Buscai as coisas do alto. Uma das belezas da mulher de Deus é como ela morre. Aqui na diocese, a morte de uma mulher me tocou muito. A mãe do Padre Hélio, que está ali atrás. Quando eu vi a faixa da ordenação do Padre Hélio, que a mãe desata, no dia que o filho ordena padre, a mãe desata aquela faixa que o bispo amarra na mão do novo padre e beija as mãos do filho, o filho dá a bênção. E há um costume do padre dar para a mãe, quando morre, a faixa e coloca sobre as mãos da mãe no caixão. Eu tenho a foto aqui, tirei a foto aqui, de vez em quando eu passo para as pessoas. Que coisa bonita, a mãe. Nós estamos criando na Igreja Católica, enquanto muita gente quer mudar a igreja com tanta bobagem, cardeais, bispos, eles falando tanta bobagem. Deus quer as coisas simples na igreja. Deus quer o seu povo que reza, que confessa, que adora, que viva a sua consagração. E nós estamos vendo crescer a maternidade espiritual pelos sacerdotes, mulheres que estão rezando pelos padres. Na nossa diocese nós temos um grupo grande de mulheres que rezam pelos padres. E graças a Deus, nós temos visto crescer o trabalho dos nossos padres. Mães espirituais. Hoje você tem movimento de mães que rezam pelos seus filhos. Mulheres adoradoras. Mulheres do rosário. Mulheres do sacrário. Mulheres do confessionário. Mulheres que renunciam o pecado. E aqui nós já tivemos a palestra sobre o pecado. Foi dura a palestra que fizeram para vocês sobre o pecado? Falaram para vocês que vocês não devem adulterar? Falou ou não falou? Mulher de Deus não adultera e não trai o marido, nem pensamento. E tem umas mulheres que estão tendo relação com o esposo e pensando no outro homem. Isso é pecado. Isso é um absurdo. Mulheres que estão aí penduradas na pornografia. Pornografia é um canteiro do inferno, de Satanás, que está acabando com a vida das pessoas. E de muita gente. É tão terrível isso, que outro dia alguém veio me dizer, uma menina ficou decepcionada com um padre, porque viu o padre acessando pornografia no celular. Horrível isso, isso é uma coisa do demônio, um padre mexendo com isso, vai pagar diante de Deus. Filhos que vê o pai na pornografia, a mãe. Isso é pecado, gente. Quem tem fé não entra nisso. A mulher de Deus, ela é de Deus. Corta essas coisas, porque tem mulher que é casada, mas ela vive nas coisas erradas. Onde já se viu isso? A pureza da mulher.
E essas coisas que muitas de vocês fazem, não é fruto da fé. Ficar assistindo filme pornográfico com o marido. Uma vez eu tive uma briga com a médica, com a ginecologista na minha paróquia, que eu comecei a atender mulheres com angústia porque estava vendo filme pornográfico com o marido no quarto. Fui descobrir, ela receitava filme pornográfico para melhorar a performance sexual do casal. Mas isso é uma coisa infernal, coisa do demônio. Quem tem esses problemas faz o tratamento médico, reza, coloca em oração para melhorar. Porque a Bíblia diz também que a mulher não pode rejeitar o marido. Para não colocar o marido em situação de pecado. A gente sabe que isso é complicado. Mas a mulher de Deus sabe dosar as coisas para que o seu lar seja preservado da corrupção do adultério. É tanta coisa. Uma mãe que está na igreja comunga, mas vai na macumba. Vai na bruxaria. Está aqui na igreja, mas sai por aí batendo tambores. Mas cadê sua fé? Aí depois vem atrás do padre. Padre, eu estou vendo vultos. Eu estou escutando vozes. Eu estou sentindo caatinga onde não tem nada fedendo. Eu vou mexer o feijão lá em casa, aparece cabelo, que ninguém tem aquele cabelo aqui em casa. Pois é. Mas você vai atrás disso, né? Vai na macumbaria, vai na feitiçaria. Mulheres que por fraqueza começam a ficar pensando em suicídio. Aqui, mais da metade de vocês já pensaram no suicídio. Eu, na minha adolescência, eu pensei. Não tenho vergonha de dizer, não, pensei. Alguém já pensou em suicídio? Levanta a mão. Pronto. O que você tem que fazer? Voltar o coração a Deus, procurar ajuda. O que uma pessoa que mata a si mesma encontra na hora da morte? A face do diabo. O bispo Fulton Sheen tem uma palestra sobre isso e tem um vídeo. Vou passar para o padre Everton, ele vai passar para os grupos de vocês. O que a alma encontra na hora da morte? Duas faces. A face do demônio, que é aquela face inglória, horrorosa, pavorosa, escarnecedora e debochante, que aparece para a pessoa que não tem fé, que não viveu a obra da fé. E aquela face horrorosa aparece e diz: és meu, venha. Isso é o que a pessoa que suicida, que vive no pecado, morre no pecado, vai encontrar na hora da morte. Os que vivem da fé, buscando a humildade, a simplicidade, aceitando a vida com as suas dores, tendo paciência, vai encontrar uma face o contrário, uma face linda, resplandecente, a face do ressuscitado, que vai dizer: vinde, és meu, é a glória. A fé não é uma ilusão, como os comunistas dizem. A fé não é, meus irmãos, uma fuga. A fé não é uma besteira. A fé é Deus operando no nosso coração. E o que eu posso desejar para vocês é que vocês sejam mulheres de muita fé. Mulheres bonitas pelo que vocês são. Mulheres de Deus. Mulheres que trazem o perfume de Cristo. Vocês acreditam que eu ainda lembro do cheiro da minha mãe até hoje?
impressionante. A mãe tem um cheiro. A mãe que tem fé, ela tem um cheiro que marca a gente. Coisa impressionante. A mulher de Deus é essa mulher que tem o perfume de Cristo, que toca o coração dos seus filhos, da sua casa, do seu lar. Mulheres firmes, honestas, santas, humildes. E nós vamos agora de pé concluir esse momento. Nós vamos renovar a nossa fé. Orem comigo, Senhor Jesus. Derrama sobre mim o Teu Espírito Santo. Aumenta a minha fé. Eu creio, Senhor, mas quero crer ainda mais. Tira de dentro de mim tudo que me afasta de Ti. Eu te quero, meu Jesus. Abraça-me. Encha-me com Teu poder. Eu quero ser uma mulher aguerrida. Uma mulher de muita fé. No final da vida eu quero uma morte santa. O demônio não terá poder sobre a minha vida. Eu quero aceitar, Senhor, a minha vida do jeito que ela é. Eu quero ser, simplesmente ser, mulher de Deus em Tuas mãos. Amém. Renunciais ao demônio? Renunciais às tentações do demônio? Renunciais às seduções do demônio? Renuncio. Renunciais à macumbaria, feitiçaria, esoterismo? Renuncio. Renunciais às obras secretas, maçonaria e tudo isso? Renuncio. Vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Vocês creem em Jesus que encarnou por obra do Espírito Santo no seio da Virgem Maria, que morreu por nós e ressuscitou e está à direita do Pai? Vocês creem na Igreja Católica Apostólica Romana? Vocês creem na vida eterna com Deus? Esta é a nossa fé que da Igreja recebemos, sinceramente professamos, que ela cresça no coração de vocês, hoje e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço a oportunidade de estar com vocês. Parabéns, Padre Everton, pelo evento. E nós vamos ter um momento de cura interior. Vocês se abram à cura interior, tá bom, gente? Deixa Deus curar vocês de dentro para fora. Olhe no espelho e te ache uma mulher linda, do jeito que você é. Idosa, nova, meia idade, doente, sadia, não importa. O importante é que o seu rosto deve ser o rosto da maternidade de Nossa Senhora e da bondade de Deus entre nós. Amém.